Meu nome é Michel Dimetman. Sou judeu e sobrevivente dos campos de concentração. Nasci em 1924 em Varsóvia, capital da Polônia. Portanto, estou agora com 87 anos. Em 1930, meus pais e eu, filho único com 6 anos de idade, emigramos para Antuérpia, na Bélgica, onde a Segunda Guerra nos surpreendeu. Inicialmente, os alemães não mexeram com os judeus. Pelo contrário, o alto comando militar alemão convocou os líderes das diversas entidades judaicas e lhes assegurou que, enquanto a guerra iria durar, os alemães não tomariam qualquer medida contra os judeus. Até pelo contrário, como eles estavam em guerra com a Rússia, que tem um clima muito frio, o exército alemão precisava de roupas quentes, feitas em couro ou em pele, ramos que os judeus dominam, e que logo oficiais alemães iriam visitar os fabricantes judeus especializados nestas atividades e passariam pedidos excelentes. Toda semana, um caminhão viria buscar todas as roupas que a fábrica conseguiu aprontar e que seriam pagos à vista. E foi exatamente o que aconteceu naquela época. Entretanto, no primeiro semestre de 1942, os nazistas promulgaram leis discriminatórias contra os judeus e logo em seguida começaram a prendê-los. Meu pai foi um dos primeiros a receber uma carta, aliás um telegrama, enviado pelo alto comando alemão, que na prática governava a Bélgica, para que ele se apresentasse daqui a 2 dias na estação ferroviária principal de Antuérpia para prestar serviços para o governo alemão e que ele deveria levar 2 malas com roupas quentes. Dizia ainda a carta que caso meu pai não se apresentaria na hora e no local mencionado, ele e toda a sua família seriam imediatamente fuzilados. Meu pai desceu na rua, fui conversando com amigos e, quando voltou para casa, relatou o seguinte: muitos judeus receberam uma carta igual à minha. A maioria vai obedecer e se apresentar na estação ferroviária. Alguns, de outro lado, pretendem se esconder em casas de amigos não judeus. Mas eu tenho uma ideia diferente. Conheci um contrabandista que antes da guerra contrabandeava mercadorias e agora, mediante pagamento, evidentemente, ajuda judeus a irem até a parte da França não ocupada pelos alemães. Recebi informações que este homem é uma pessoa idônea, o que eu confirmei com 2 famílias para as quais ele levou familiares para a França não ocupada, sem qualquer problema ou atraso. Portanto, amanhã de manhã, já combinei com ele, vamos eu e você, meu filho, com as outras pessoas, fugir daqui. O contrabandista me forneceu 2 carteiras de cidadãos belgas não judeus e estas
documentos são devidamente carimbados e assinados e emitidos por uma prefeitura que foi destruída pela guerra e, portanto, fica impossível checar a autenticidade destas cédulas de identidade. Os nossos dados pessoais estão em branco e você, Michel, vai preenchê-los com a sua mais bela letra, concluiu meu pai. Combinamos ainda que a minha mãe seguiria a mesma rota de fuga, só que uma semana depois, quando o contrabandista voltaria para Antuérpia. Infelizmente, nada aconteceu como o planejávamos, pois o contrabandista nos entregou diretamente na mão da Feldgendarmeria, que é a polícia militar alemã. Ele só estava interessado em ficar com as nossas malas, pressupondo que elas continham muitos valores. Devido à traição do contrabandista, perdemos todo contato com a minha mãe, que sabíamos que ela ia se mudar para um novo endereço para não sofrer represálias por parte do comando militar, como eles tinham ameaçado. Nós, do nosso lado, conseguimos fugir daqueles soldados que nos prenderam e durante 8 meses tivemos todo tipo de aventuras. Fomos presos e fugimos diversas vezes. Para não entrar em muitos detalhes, vou citar os fatos importantes. Fomos presos pela polícia francesa na cidade de Lyon e, em seguida, deportados para o campo de Rivesaltes, que é situado perto da fronteira com a Espanha. E neste campo tivemos um reencontro dramático. Imaginem só, encontramos lá a minha mãe. Também ela estava presa no mesmo campo. E ela nos contou que na madrugada seguinte ela seria deportada. E, infelizmente, foi o que aconteceu na frente dos nossos olhos. Nunca mais a revi. Nunca encontrei alguém que a tivesse visto em algum campo nazista. Não tenho a menor ideia de como e quando ela foi morta. Foi dramático para mim. Ainda mais que algum tempo depois eu consegui fugir deste maldito campo francês. Se a minha mãe não tivesse sido deportada praticamente assim que nós chegamos a Rivesaltes, seria a minha mãe que teria fugido e não eu. E quem sabe sobrevivido por muitos e muitos anos. Desculpem a emoção. Fiz mais de 10 anos de terapia para poder falar calmamente deste episódio da minha vida. Mas vamos prosseguir. Passado um tempo, fomos novamente presos, desta vez pelos alemães, e enviados para o campo de Drancy, que estava perto de Paris, e logo em seguida para Mauthausen, no campo matriz de Mauthausen, e posteriormente para suas filiais, Wiener Neustadt, Rellsip e Linz, onde em 1945 fomos liberados pelo exército americano. Em 1947, casei com a Lili. No ano seguinte, ganhamos uma filha chamada Annie,
E em 1950 emigramos, a família toda, meu pai, meus sogros e nós, para o Brasil, onde moramos até a presente data. Eu escrevi um livro como título Anos de Lutas, contando o que acontecia nos campos de concentração, e para o livro não ficar pesado demais, incluí muitos fatos pessoais ligados ao tema. Este livro não será vendido, mas doado gratuitamente a quem se interessar pelo assunto. E mais ainda, o texto completo do livro será colocado num site na internet. Qualquer pessoa, sem qualquer despesa, poderá ler o livro acessando simplesmente o site. O texto na internet dará ainda a possibilidade ao leitor de entrar em contato diretamente comigo para obter esclarecimentos ou detalhes adicionais. Vocês vão se perguntar, mas por que o Michel, está fazendo tudo isto? Doar de graça o que normalmente se vende? Ainda mais que ele bancou sozinho a despesa total desta empreitada. Eu vou responder. Em primeiro lugar, eu, que passei pelos campos de concentração, e fui um dos poucos que saíram vivos de lá, junto com meu pai, devo àqueles que faleceram contar o que verdadeiramente aconteceu lá. Os mortos não podem falar, o que obriga os vivos a falar por eles. Também não consigo entender como ainda há pessoas negando o Holocausto, como o primeiro-ministro do Irã, o recém-falecido político francês Le Pen, atualmente sucedido pela sua filha, que continua com a mesma pregação. Como explicar esta falta de coerência quando existem ainda inúmeras provas da existência do Holocausto? Até o meu campo de Mauthausen mantém-se preservado como ele era antigamente, durante a guerra. Os fornos crematórios ainda estão lá, que podem ser vistos por qualquer pessoa interessada. Em todos os países onde negadores do Holocausto se manifestaram, eles perderam os processos movidos contra eles e tiveram que pagar multas pesadas por difamação. E, inclusive, isto aconteceu no Brasil. Só para dar a vocês um exemplo, como os alemães tratavam seus prisioneiros. Vou descrever a viagem de Drancy para Mauthausen e o início de nossa entrada no campo de concentração. Em Drancy, fomos colocados em vagões que normalmente transportam gado e que não tinha nenhuma janela, só uma pequena abertura de 20 centímetros por 30 centímetros, cuja finalidade nunca soube. Em cada vagão foram empurrados mais de 200 prisioneiros, de modo que não sobrava nenhum espaço vazio. Tivemos que ficar todos em pé, imprensados uns contra os outros. Se alguém movesse seu braço, não conseguia mais recolocá-lo no mesmo lugar. E as nossas necessidades fisiológicas tivemos que fazê-los em pé. Onde? Sobre nós mesmos. Não havia outra opção. Eram dias quentes e o calor e o mau cheiro eram terríveis. A viagem
durou 3 dias e 2 noites. E não recebemos nenhuma comida, nem mesmo uma gota de água, o que era um suplício terrível. Quando chegamos na estação ferroviária de Mauthausen, os vagões foram abertos e fomos autorizados a sair deles. Percebemos então que aproximadamente uma dúzia de prisioneiros estavam caídos no chão, mortos, porque enquanto viajávamos, eles ficaram de pé por serem pressados pelos demais prisioneiros que estavam em volta deles. Na própria estação, recebemos comida, sopas à vontade, graças a Deus, que fizeram as nossas forças voltarem. Os SS nos colocaram em filas de 5 e, desta maneira, formamos uma coluna bastante extensa. Éramos aproximadamente 3.000 prisioneiros. Nesta formação, fomos a pé até o campo de concentração de Mauthausen. Ao entrarmos no campo, a fila parou de andar e vimos de longe 3 SS graduados montados num palanque. Um deles se dirigiu a nós e disse: todo mundo deve tirar toda a sua roupa. Repito, toda a sua roupa. Deixá-la separada ao lado da coluna. Vocês vão tomar um banho e depois vão poder retirar as suas roupas. Ao passar na nossa frente, vamos conferir se vocês esconderam algum objeto nos vossos corpos. Portanto, ao passarem na nossa frente, vão abrir bem grande as suas bocas, depois se abaixar e separar as 2 nádegas, que são os únicos lugares no corpo humano onde se pode esconder algo. Aviso que quem tentar esconder algum objeto será imediatamente fuzilado, aqui mesmo. Cuide-se. Eu não pensei muito, embora sabendo que eu tinha 2 maços de dólares costurados nas ombreiras do meu paletó e um diamante escondido embaixo de cada botão da minha roupa. Eram 8 botões e, portanto, 8 diamantes. Mas eu não hesitei e tirei a roupa e deixei a roupa lá, ao lado, enquanto meu pai fazia o mesmo. Quando a fila começou a andar, ouvimos 2 tiros em sequência. E o mesmo SS que tinha falado antes nos informou: algum idiota quis esconder valores nas suas nádegas. Ele foi pego e imediatamente fuzilado. Eu cumpro sempre as minhas promessas. Passados mais uns 10 minutos, repetiu-se a mesma cena. Ouvimos novamente alguns disparos e as mesmas palavras pronunciadas pelo mesmo SS. Como nós estávamos perto do fim da extensa fila, por acaso, demoramos bastante até chegarmos ao palanque onde os SS estavam. E percebemos que agora havia só um SS que visivelmente estava chateado com o serviço, aborrecido, e ele repetia regularmente um tipo de gesto para que alguns prisioneiros passassem sem que fossem investigados. De modo que cada 18º, aleatoriamente, prisioneiro teve que parar e provar que não escondia nada.
enquanto os outros passaram sem ter que fazer o que eram obrigados. Quando foi a nossa vez, eu passei o primeiro e meu pai logo atrás de mim. O SS fiz aquele mesmo gesto para passarmos direto. Claro, continuamos em frente, aproximando-nos do banheiro coletivo. Quando meu pai me disse bem baixinho, eu escondi um pacote de joias no meu ânus. Mas você foi louco, respondi eu. Para que servem diamantes num campo de concentração? Trabalhei demais por eles, disse meu pai. Não tinha a coragem de deixar eles para os SS, que com certeza vão desmanchar as nossas roupas à procura de objetos de valor. E qual é o final desta história? Perdemos uma parte dos diamantes, mas salvamos um boche cheio de diamantes que reformamos quando voltamos na Bélgica e que a minha esposa usou nas ocasiões apropriadas e agora a minha neta, a Sharon, vai usar na festa do seu casamento marcada para este sábado. E aqui vão algumas estatísticas, poucas, não se assustem. No nosso grupo que saiu de Drancy e foi para Mauthausen, naquele trem, como eu já disse, havia uns 3.000 prisioneiros. Saíram vivos da fila no final da guerra. Quanto? 22, entre os quais meu pai e eu. Outra estatística. No pior dos filiais de Mauthausen, em Redl-Zip, éramos 4.000 prisioneiros. 1.000 morriam por semana, o que dava uma expectativa média de vida de 4 semanas para cada detento. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu e meu pai conseguimos sobreviver quando tantos morreram? E eu respondo, eu falava fluentemente o alemão, que me permitia manter diálogos com os SS, que é um tipo de militar que estava guardando os prisioneiros dos campos de concentração. E esta conversa, esta possibilidade de me comunicar com os SS, me salvou inúmeras vezes. Também era muito importante o fato de eu estar junto com meu pai, pois ambos sabíamos que se um de nós dois morresse, o outro perderia todo o estímulo para continuar a luta, como tantos outros que se suicidaram pulando sobre os fios eletrificados que cercavam o nosso campo. Cada um de nós, querendo proteger o outro, sentia forças ilimitadas. E, em terceiro lugar, decorrente do que até agora falei, eu consegui, em cada um das filiais de Mauthausen, arrumar um cargo na administração. Assim, em Wiener Neustadt, eu fui o secretário do campo. Em Redl-Zip, imaginem, eu fui o único médico do hospital por onde passavam estes 1.000 mortes por semana. Eu, que na época tinha 19 anos, como é que eu consegui o cargo de médico? Nem entrei na faculdade. E em Linz, eu fui descascador de batatas. Que coleção de cartas, de cargos. De médico, passei a ser um descascador de batatas. E este, na realidade, era o melhor cargo. Devo também lembrar vocês que todo este tempo,
continuamos a usar os nomes tipicamente belgas que constavam nas nossas carteiras de identidade falsas, que diziam que éramos belgas, não judeu. Agora, chega uma nova pergunta. Como é que eu consegui estes cargos, evidentemente almejados por todo prisioneiro? O meu livro dá as respostas detalhadas e, se der tempo no final da minha exposição, vou ainda entrar neste assunto. Mas o maior motivo de termos sobrevivido foi que Deus assim o quis, porque em inúmeras ocasiões estávamos bem perto da morte e cada vez um milagre nos salvou. Porque Deus nos ajudou, enquanto milhões de outros prisioneiros morriam, eu não sei nem entender, nem explicar. Terminando o tempo que me foi dado, gostaria de fazer uma pequena análise do meu relato. O que podemos aprender dele? É óbvio que percebemos claramente hoje que difundir o que foi o Holocausto fará que, com o tempo, as pessoas, e principalmente os nossos dirigentes, vão perceber que a guerra só tem perdedores, ninguém ganha. E que a intolerância, que seja ela de raça, de religião, de sexo ou de preferências sexuais, fatalmente leva ao ódio e termina com a matança daqueles que parecem diferentes, mas que no fundo não o são, porque todo mundo sabe que se pode efetuar uma transfusão de sangue, desde que do mesmo tipo, entre brancos, negros ou índios, entre judeus, cristãos ou budistas, porque basicamente somos todos iguais, filhos do mesmo Deus, ou, se o preferirem, dos mesmos ancestrais. Também vale outra pergunta. Como é possível que a Alemanha, uma das nações com maior nível cultural, que deu para a humanidade uma pleiade de escritores, poetas, filósofos, cientistas, compositores de música e muito mais, pudesse descer a um nível tão cruel? E não me digam que foi só Adolf Hitler ou os nazistas. Eu afirmo que foi o país todo, porque as leis antissemitas foram votadas e aprovadas pelo Reichstag, que é o nome do parlamento alemão, e não impostas pelo regime nazista. E por que isto foi possível? A minha resposta é um pouco delicada, mas mesmo assim eu vou falar. Eu acho que bem escondido no fundo do nosso inconsciente, o ser humano tem ainda algo de animalesco herdado dos nossos antepassados que viviam milhares de séculos atrás. E que basta uma faísca para que estes impulsos insanos aparecerem e nos seguem. E declaro que eu percebi isto nos campos de concentração, praticado tanto pelos guardas nazistas como pelos próprios prisioneiros. Uma outra ideia que o meu relatório traz é que a gente não pode nunca se desesperar, abandonar a luta e se declarar vencido, mesmo quando enfrentamos dificuldades que nos parecem insuperáveis. De repente aparece algo
inesperado e a situação vai mudar, até inverter-se. E o que nos parecia impossível, na realidade, será a nova verdade. O que precisa é de força de vontade, de coragem e de perseverança. E foi exatamente o que aconteceu comigo e com meu pai no campo de concentração, e que permitiu que saíssemos vivos daquele inferno, enquanto que outros desistiram da luta e se suicidaram.